Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre ideologia de gênero. Você pode mandar para a gente aqui o seu contato via telefone, via e-mail ou também o WhatsApp, que daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela os nossos contatos para que você possa perguntar e discutir aqui com a gente também um pouco sobre esse assunto. A ideologia de gênero, a gente está desde o início do programa tentando explicar, tentando aprofundar nesse assunto. É uma ideologia que prega que homens e mulheres não bastam ser classificados como homens e mulheres somente de acordo com a sua origem biológica. Não basta apenas um corpo de mulher para dizer que a pessoa é mulher ou um corpo de homem para dizer que a pessoa é homem. Isso teria que ser escolhido depois, de acordo com uma construção social. Esse é o foco da questão e a gente está conversando sobre o que a Igreja Católica tem a ver com tudo isso. O Padre Guido já fez uma explicação bem interessante sobre o ponto de vista teológico e bíblico, né, Padre Guido? Sim. De que isso está bem distante do que a Bíblia ensina, por exemplo. Exato. Meus irmãos, vamos prestar muita atenção agora. Na história da criação, obra de Deus, acontece o seguinte: Deus é autor da sua obra criadora. Agora, conforme a ideologia do gênero, se a pessoa humana, que chamamos de criança, vai decidir o que vai ser, tendência masculina ou feminina, está fazendo, do ponto de vista teológico, um erro gravíssimo, porque se torna de criatura criador. Isto é, ocupa um lugar que não lhe compete. E a história sagrada manifesta que toda vez que o ser criado faz um passo errado em direção de Deus, sempre acaba pagando muito caro. Foi o caso dos anjos, foi o caso de Adão e Eva, certo? Quando foram tentados pelo demônio, certo? Dizendo, olha, se vocês comerem, se tornarão como Deus. Agora, se o homem, se a pessoa humana decide o que vai ser, ocupa um lugar na história que não é de sua competência. Por isso está contestando a sua própria natureza. Isso é contra, porque o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, podem conferir no versículo 27, é claro. Deus criou o homem e a mulher, com sexos bem definidos. Não cabe à pessoa humana ir à procura de um possível desvio ou de uma tendência que não bata com a sua realidade. E o grande problema, Padre Guido, é que dá-se a impressão, de quem está defendendo isso, dá-se a impressão que estão defendendo os direitos dos homossexuais. Sim. Isso coloca tudo num pacote só, mas são coisas distintas. Uma coisa é não aceitar a pessoa, no ponto de vista biológico, não aceitar como um homem ou como uma mulher e construir alguma coisa sobre isso, esperando, olha, uma construção social, o comportamento vai dizer o que ela deve ser. Outra coisa são os direitos dos homossexuais, que é uma discussão totalmente diferente e não tem nada a ver com... O pacote é diferente, a gente tem que separar isso aí. Padre Guido, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Aí vamos ouvir agora de novo a voz de grandíssima autoridade do magistério da Igreja, né? Sim. Por exemplo, o Papa Francisco acaba de dizer que a ideologia do gênero é um erro da mente humana que provoca muita confusão e ataca a família. O Papa Francisco, por 4 oportunidades, veio a público falando sobre a ideologia de gênero e seus problemas relacionados. Como a gente já disse aqui no programa, lá na Itália essa discussão está forte também, né? Em boa parte do mundo essa discussão está forte. A gente tem destacado uma dessas frases do Papa Francisco que a gente separou aqui para a gente dar mais ênfase e aprender. Vamos lá, vamos ver então o que o Papa Francisco disse. Está aí, ó. O Papa Francisco disse então: pergunto-me, por exemplo, se a chamada teoria do gênero não é expressão de uma frustração e resignação com a finalidade de cancelar a diferença sexual por não saber mais como lidar com ela. Neste caso, corremos o risco de retroceder. O Papa Francisco disse isso no seu pronunciamento do dia 15 de abril de 2015. Faz pouco tempo, então, no dia 15 de abril
de 2015, foi que o Papa Francisco disse isso. É uma frase que faz refletir, porque Deus, meus irmãos, ele não pode deixar a pessoa humana sem três grandes qualidades: a inteligência, a vontade e a liberdade. Dá todos os meios para que cada um de nós possa assumir a sua sexualidade e vivê-la com autenticidade. Certo? Portanto, quando nós vamos, sendo que a pessoa humana não pode viver sem ter ideais, é claro que quando Deus não ocupa o primeiro lugar, entra em função daquele que a psicologia chama de mecanismos de defesa, ou os pequenos deuses, que se realizam através até de tendências que criam depois uma distorção total diante de um projeto que Deus coloca na vida do ser humano. E aqui vale a pena responder agora, pegar mais uma expressão, uma forte que, digamos assim, apareceu em todos os jornais do mundo. Sim. E que o Papa pronunciou durante um diálogo com um bispo da Áustria. Ele usou a expressão que a ideologia do gênero é diabólica. Essa foi forte, né, Padre Guido? Uma frase muito forte, meus irmãos. É obra do diabo. Gente, não esqueçamos que o demônio, não podendo descarregar-se contra Deus, se descarrega contra a obra-prima de Deus, que é a pessoa humana. Essa frase do Papa Francisco, a gente não tem um momento que ele foi dito publicamente, porque ele não disse isso como um pronunciamento oficial. Mas um bispo, então, austríaco, como o Padre Guido disse, escreveu um artigo onde ele cita. Nessa conversa com o Papa Francisco, ele cita nesse artigo e diz, olha, o Papa Francisco disse, a ideologia de gênero é algo demoníaco, porque confunde toda uma sociedade. Repito, não tem a ver com um grupo específico sexual, confunde toda uma sociedade. Para a gente dar alguns exemplos práticos. O Padre Guido, aqui no Brasil isso já se encontra, a gente já encontra em algumas escolas. Existe o banheiro masculino, existe o banheiro feminino. Em alguns lugares existe um terceiro banheiro. Para quem ainda não sabe se está identificado com a ideologia masculina ou feminina, entre aspas, essa palavra ideologia, e pode frequentar um terceiro banheiro que não é feito nem para homens, nem para mulheres, mas para alguém que esteja em construção, aquela história da construção social, para saber o que vai querer ser da vida. Isso pode ter alguns aspectos bem complicados, né, Padre? Exato. Inclusive, nesses dias, até assisti pela televisão um depoimento de um deputado que, publicamente, na frente dos seus colegas, ele disse, gente, me aconteceu que a minha menina de 10 aninhos, não bebê, com 10 aninhos, chegou em casa tendo feito xixi na calça. Porque ela, quando foi no banheiro, encontrou um garoto lá dentro, que estava esperando e ficou com um medo e criou um trauma e aconteceu o que aconteceu. Diz, gente, isso não é formação e menos ainda educação. A criança precisa de ter um ambiente sereno a partir da sua família, quando, pelo contrário, esta ideologia acaba colocando a família de lado para promover, entre aspas, a pessoa física. E aí, Érica, que nós caímos num erro ainda pior. Isto é, um estudo, uma pesquisa que eu fiz, mostra, mas veja onde é que nós chegamos. Quais são as vantagens que uma pessoa tem deixando os valores tradicionais, quais a família, de lado? Fica mais livre, pode participar de excursões, tem que pagar menos impostos. Isto é, aparentemente, um blá 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 de coisas bonitas. Mas, gente, nós temos uma dignidade, temos uma responsabilidade, somos pessoas que vivemos juntamente com os demais. Mas qual é a nossa postura diante dos demais? Não podemos nos excluir. O homem foi escrito justamente, não é uma ilha cercado pelo mar, pela água. Vive dentro de um contexto social com determinadas e grandes responsabilidades. Agora, voltamos à criança. A criança quer um ambiente sereno na sua família. Não sei porque a ideologia, quando coloca a criança
menino ou menina, que vai decidir qual é a sua tendência, não fala da parte afetiva, da formação que é fundamental. Tantas vezes os traumas que nós também adultos carregamos são frutos de episódios ou de um passado que não foi dos melhores. Eu tenho certeza que a ideologia, por isso que o Papa insiste que a ideologia ataca negativamente a família. Todos aqueles valores que as famílias sempre apresentou estão sendo criticados e colocados de lado. Até, olha, temos todos os olhos para enxergar, até determinadas manifestações públicas que aparecem na sociedade nestes últimos dias, nós notamos que aqueles valores que caracterizam até a fé, até um credo religioso, não somente católico, mas de tantas outras confissões religiosas, estão sendo considerados como objetos de gozação e, gente, vamos perdoar naturalmente, né, o que aconteceu, mas não pode. Nós sabemos que a mesma Constituição do Brasil, no artigo 5, determina a liberdade de culto religioso de toda qualquer expressão do nosso credo. Então, nós podemos, inclusive, reclamar, porque devemos professar o credo no qual acreditamos desde o momento do nosso nascimento e não admitimos absolutamente que a nossa fé seja objeto de gozação ou de descrédito. O senhor lembrou bem desse episódio que, recentemente, algumas imagens religiosas foram, de certa forma, vamos dizer assim, ridicularizadas em algumas manifestações que todo mundo deve ter visto por aí. É claro que a gente não pode aceitar isso, inclusive, como o senhor bem disse, a lei brasileira diz que isso é crime. O vilipêndio de culto, né, ou de objetos de culto religioso. Isso não pode ser feito, isso é crime. Isso, claro que não está certo. Agora, Padre Guido, o senhor bem colocou a questão ali do problema afetivo, que uma criança pode enfrentar com isso e tudo mais, como o Padre José Eduardo também disse. Para um adulto, se você que é adulto, que está me assistindo agora, a senhora é mulher, e alguém lhe diz, olha, a senhora não é mulher, não. Isso foi uma construção social. Andaram dizendo na cabeça da senhora que a senhora é mulher, mas será que a senhora é mulher mesmo? Só porque a senhora nasceu mulher vai dizer que é mulher? Então, para a senhora que é adulta lidar com isso, já não deve ser uma coisa fácil. Fala, caramba, quem sou eu? Quem eu sou? Já pode ser uma confusão. Imagina isso para uma criança de 3, 4, 5 aninhos. Como ela vai lidar com essa situação? Certamente, nós teremos problemas sérios na sociedade. Isso a gente não vai ver refletindo depois de 1, ou 2, ou 3 anos, mas depois de alguns anos. E eu quero lembrar um outro exemplo aqui, de maneira drástica também, Padre Guido, que foi um caso também de um país lá da Europa, onde os pais não quiseram que a sua filha frequentasse a aula ensinando esse tipo de ideologia de gênero, ensinando esse tipo de conceito. O que aconteceu? Prenderam o pai e prenderam a mãe. O pai ficou preso por 40 dias, a mãe estava amamentando, também ficou preso por 40 dias, só pelo fato de que não aceitou que a filha participasse. Olha, essa influência, essa ingerência do Estado na vida particular, nós não podemos aceitar. Quem decide a educação para os filhos são os pais, né? Ao ponto de prender um pai e uma mãe que não aceitam esse tipo de discussão. Então, a gente tem que ficar atento, como o padre também disse lá ali no VT, a gente ficar esperto e não dormir no ponto, porque senão, de repente, a coisa fica irreversível. Vou falar na sequência daqui a pouquinho sobre como anda aqui no Brasil essa situação. A gente tem algumas perguntas sobre isso, inclusive, Padre Guido. Certo. Portanto, prezados amigos telespectadores, diante deste problema da afetividade, que é fundamental na formação de uma criança, não esqueçamos que ninguém poderá substituir o afeto de um papai, o afeto de uma mãe. Eu lembro, Eric, quando eu era criança, era um período, sou italiano, era um período que a Itália, digamos assim, era para a Itália muito difícil, o período logo após a Segunda Guerra Mundial. Certo. Quando o governo da Itália se encontrou com um desafio. Como fazer para educar centenas de milhares de criancinhas, meninos e meninas, que perderam o papai na Segunda Guerra Mundial. Certo. Encontrou uma solução, digamos assim, boa.
entregou tudo isso aos cuidados de padres e de freiras. Eu lembro, inclusive, que o governo financiou a construção de orfanatos masculinos e femininos, dando tanto recursos também para poder educar, mas, meus irmãos, mesmo com todo o carinho que uma freira possa mostrar para uma criança, ou um sacerdote também para um menino que perdeu papai e mamãe, nunca poderemos substituir o verdadeiro afeto natural que a criança encontra dentro do seu lar. É verdade. Nunca poderemos fazer isso. Como é que esta ideologia, os autores desta ideologia, chegam a apresentar para nós digamos assim, o objetivo que a criança com 7, 8 aninhos, logo que começa a raciocinar, vai escolher. Mas não tem nenhuma capacidade, a criança continua sendo criança. Como é que pode colocar esse objetivo na cabeça de uma criancinha que mal começa a conhecer a realidade da sua vida? Pois é, quero agradecer aqui a participação, algumas participações aqui que estão chegando aqui para a gente, do João Celestino, da cidade de Jequié da Praia, em Alagoas, também do Onofre Antônio Menezes, da cidade de Campinas, Esmeralda Berardi, também de Campinas, tem aqui a Aristânia de Estância, lá no Sergipe, que sempre manda aqui para a gente, e uma pergunta aqui do Clécio Júnior, de Patos, na cidade da Paraíba. Ele está dizendo: é possível a aprovação do Plano Nacional de Educação sem a ideologia de gênero? O que devemos fazer? Então, só repetindo o que a gente já foi dito, que aqui no programa já foi dito ali na matéria que a gente exibiu agora há pouco. No Plano Nacional de Educação do ano passado, estava sim essa discussão sobre ideologia de gênero, porém, ela foi retirada. Sofreu uma pressão da sociedade, também de alguns parlamentares, diante disso, e ela foi retirada. A lei foi sancionada sem a ideologia de gênero. Acontece que depois disso, então, quer dizer, isso para ficar bem claro, no Plano Nacional de Educação não está a ideologia de gênero. Mas depois algumas outras instâncias que trabalham com educação criaram um material para que fosse mandado para todos os municípios e que fosse influenciado, então, os municípios, para que essa discussão jogasse, vamos dizer assim, a bomba para os municípios. E para, de acordo com o Plano Municipal de Educação de cada município, pudesse incluir a questão da ideologia de gênero. Então, amanhã, que é dia 24 de junho, se encerra o prazo para todas as câmaras municipais de todo o Brasil, os mais de 5.000 municípios que tem no Brasil. Então, precisam votar até amanhã se aceitam ou não esse tipo de discussão de acordo com a sua cidade. Até a gente recebeu um outro contato aqui de um nosso amigo telespectador contando como foi na cidade dele, porque todas as cidades passaram por isso ou vão passar até amanhã, né? Ele diz aqui: ontem teve votação na Câmara Municipal de Toledo, lá no estado do Paraná, onde a Secretaria de Educação estava querendo mudar, então, o Plano Municipal de Educação e aplicar a ideologia de gênero. Mas houve um manifesto da comunidade em geral e também dos líderes religiosos, algumas famílias, pastorais e movimentos. E os vereadores, representando a família, como ele diz aqui o nosso telespectador, não foi aprovado. Só não está o seu nome aqui, meu amigo. Você mandou aqui via WhatsApp, tua participação via aqui de Toledo, não está o nome do nosso telespectador. Quer dizer, a grande maioria das câmaras municipais estão negando. A grande maioria. Quando as pessoas entendem, elas negam, porque, repito, não tem nada a ver com defesa dos direitos homossexuais. Não tem nada a ver com o benefício que se diz que a sociedade vai ter, onde vai ser mais plural, menos intolerante, etc. Não, vai segregar ainda mais. Então, a discussão não tem a ver com a defesa dos homossexuais. A questão tem a ver com uma confusão que acaba atingindo diretamente o conceito de família, que é uma instituição sólida e está nas bases da nossa sociedade, é claro. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já.